Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através do Facebook, pela nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Também AltV, www.altv.com.br, e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas AltV e TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Para a sua disposição, o WhatsApp 974012235 e o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, São Paulo 11. Hoje, gente do MPD que fala. Nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, todas as quintas-feiras, e representando o MPD, Procurador de Justiça, Dr. Rolando Maria da Luz. Doutor Rolando, prazer tê-lo aqui. Prazer. É muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite e a presença de todos. Estou muito satisfeito de poder participar. Também conosco o juiz Dr. Vladimir de Freitas. Prazer tê-lo aqui, Dr. Vladimir. É sempre uma renovada satisfação participar do programa, em que a gente tem a oportunidade de debater assuntos do momento, principalmente na área do direito, e prestar alguns esclarecimentos para a população que sempre necessita de algumas informações suplementares. Eu tenho que acrescentar que o senhor é juiz aposentado? Tanto faz. Juiz é juiz. Juiz é juiz, sempre é juiz. Muito bom. Também conosco o advogado imobiliário, Dr. Marcelo Araújo. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos colegas da mesa. É sempre um prazer compartilhar esse espaço com vocês e aprender um pouco mais aqui a cada dia. Também conosco o advogado Dr. Luiz Augusto Buff. Prazer, doutor. Prazer, muito obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de discutir tão variados assuntos com os colegas e poder esclarecer para todo mundo diferentes perspectivas. Eu anuncio como advogado, mas tem ainda alguns itens a destacar aqui como empresário e produtor musical. Exatamente. Eu trabalho... É uma diversidade muito grande. A minha área de atuação é no direito do entretenimento e propriedade intelectual como advogado, mas também exerço bastante atividade no setor da produção musical, principalmente para cinema e televisão. A pedido do ministro Teori Zavascki, o julgamento no STF que decidirá se o Estado é obrigado ou não a fornecer remédios de alto custo foi suspenso. A discussão tinha sido retomada ontem, mas agora não se sabe quando a questão será retomada. É interessante, né? A discussão foi suspensa. Peço a palavra, é o seguinte. Na minha profissão, já tenho bastante experiência entre as causas que vão para o Tribunal de Justiça, na Câmara Especial. Principalmente é uma questão muito ampla de saúde. E não só o Estado, como abrange também a responsabilidade dos municípios, de todos os municípios do Brasil. E a suspensão, creio que é necessária e muito boa, né, para que os ministros tenham uma visão muito melhor, mais aprofundada de ver essa questão que afeta muitas pessoas aqui do Brasil. A questão é exatamente não só vislumbrar, ou seja, ver qual é a responsabilidade do Estado, mas também, claro que nós sabemos que há entre os que necessitam ver também a necessidade da população por falta mesmo, tanto da parte da medicina quanto da parte econômica de ter acesso a esses remédios, a esses tratamentos, a esses acompanhamentos. Mas, doutor Rolando, quando o Supremo suspende algo assim, e aqueles que estão aguardando? Então, né, os juízes lá na mais alta corte têm mais ainda o que estudar, e as pessoas que estão ali necessitadas desse socorro, vou colocar nesse, porque quem está aqui está precisando de socorro, quem está aguardando um medicamento
desse está necessitado. Me parece que já tem 3 votos favoráveis, mas tem, nuances... mas como é plenário são 11. São 11, então está em suspensão. Mas, quer dizer... Faltam 8. Se tem 3 votos, faltam 8. O presidente em geral não participa. Mas tudo bem, mas faltam 8. Mas me parece que tem uma questão bastante relevante aqui que precisa ser enfrentada, é que não é só a obrigação do Estado custear esses remédios de alto verdade. custo, mas são remédios não aprovados pela Anvisa, de alto custo, mas não à disposição no mercado. Quer dizer, esses remédios seriam alguns em caráter experimental e outros importados. Que está em discussão aí. Exatamente, quer dizer, sobre se ele câncer, para câncer. Não é tão simplista dizer se é de alto custo, é outra nuance. Além de ser alto custo, ele não é aprovado pela Anvisa. Ou seja, tratamentos experimentais de alto custo também seriam imputados aí ao Estado. Então a questão é bastante complexa. Eu efetivamente também acho que a questão é extremamente complexa e que o Estado não pode se esconder, digamos assim, nessas formalidades científicas, se é aprovado pela Anvisa ou não. Porque se o produto está no mercado internacional, em algum lugar esse produto foi analisado por algum órgão de controle. Por exemplo, se algum tipo de produto proveniente dos Estados Unidos, lá tem aquela entidade lá que faz o controle de tudo isso daí. Tá? Então, eu entendo que antes de se verificar se está no rol dos produtos aprovados pela Anvisa, se faça primeiro uma pesquisa nesse sentido. É claro que a gente sabe muito bem que nesse campo aí, infelizmente, é aquela história que existe muita postulação fantasiosa, que não corresponde a uma real necessidade. E essa me parece que tem sido a grande preocupação do governo em relação a isso. Porque o custo do fornecimento desses medicamentos, por força de decisões judiciais, se eu não me engano, já está em volta de 7, 8 bilhões. Então a coisa é extremamente alta. E gera o precedente. Uma vez concedido para cria-se o precedente. De certa forma, eu não sei se isso daí a gente poderia chamar de precedente. Porque é tudo uma questão assim técnica, pro lado da medicina, tudo, que tem uma porção de nuances que precisam ser verificadas. Que às vezes um determinado produto que é indicado para determinada doença, determinado mal, tudo, ele não se aplica para outro quadro que seja assemelhado, porém não idêntico. Mas de qualquer forma eu entendo que é uma questão extremamente delicada. E essa questão da suspensão do julgamento, eu acho que torna o assunto mais difícil ainda, porque essa matéria não está no Supremo de ontem, desde ontem, ela já está lá já há bastante tempo. Então o Supremo, existe a passagem de informações entre os ministros, tudo digitalizado, estudos, pareceres, os ministros se comunicam e tudo. Hoje em dia, eu entendo que esses pedidos de vistas aí teriam um sentido no passado, enquanto o processo era físico e que o conhecimento dos autos era às vezes necessário para formar alguma opinião. Hoje, com as informações já transmitidas eletronicamente, eu acho que esses pedidos de vista aí perdem um certo sentido, principalmente nesse tipo de questão, que eu entendo que deve ser agilizada a solução, e espero que seja uma solução a contento, que não fique na questão da técnica da formalidade, ou seja, se está relacionado pela Anvisa, pode, se não está, não pode. Acho que não pode se esgotar nisso daí, porque o universo não é só a Anvisa. A Anvisa, a gente sabe disso daí. A ciência no Brasil, ela está defasada em relação ao exterior, sobre muitos aspectos. E nesse aspecto da saúde, a parte de química, a parte farmacêutica, está bastante defasada. Eu acho importante isso que o Dr. Vladimir falou, da gente não se ater aos formalismos de aprovação do remédio, mas a gente, ao mesmo tempo, tem que ver esse assunto com muita delicadeza, para não permitir, né, porque isso pode levar ao Estado patrocinar certos experimentos que são de alto custo, com remédios não
consolidados, não aprovados, não efetivamente certeiros para a solução de determinadas doenças ou, enfim, de determinadas condições, e colocar isso em perspectiva, não só com fornecimento de remédio de alto custo, mas com fornecimento das necessidades básicas de saúde, né, ao mesmo tempo, curto. Vai faltar para alguém. Um esparadrapo, né, vai faltar um remédio básico para alguém. Exatamente. Vai sair da mesma etiqueta. Exatamente. Então a gente, ao mesmo tempo, pode usar este formalismo de aprovação de Anvisa e ter certeza que esses remédios são necessários para o mercado e não que o Estado está patrocinando certos testes, certos experimentos, e ao mesmo tempo usar esses recursos para fornecer a básica necessidade da saúde que a gente precisa. Quando eu me referi, o Dr. Luiz Augusto fez uma observação que eu acho extremamente importante, a questão do experimento. Quando eu me referi em alguns desajustes de pedido, a gente sempre cogita do autor, certo? Alguma coisa, tipo de fraude em cima do autor. Mas agora eu vou colocar um outro assunto que a gente não pode esquecer, que a indústria química, a indústria farmacêutica, ela tem uma criatividade que é impressionante, né? A gente já viu o que ela fez aí em termos de experimentação de remédios, tudo. Por exemplo, no Jardineiro Infiel, que dá bem um exemplo. Isso daí até me sugere que até essas empresas multinacionais estejam querendo fazer algum experimento com o respaldo da justiça brasileira. Exatamente. Isso é uma questão que precisa tomar muito cuidado para não respaldar essa, vamos dizer, essa voracidade da indústria internacional. Eu acho que é extremamente relevante. Só para complementar, eu gostaria de dizer que, na prática, assim, enquanto há essa suspensão para que os ministros formem convicção e decidam melhor, já na prática, já faz muitos anos que no Estado de São Paulo, enquanto pende esse assunto, já estão sendo fornecidos, por determinação de ordem judicial do Tribunal de Justiça, esses remédios. Então a questão é que, claro, como o Dr. Vladimir falou, toda decisão também deve visar isso. Mas enquanto isso, na prática, em concreto, tem pessoas que já estão usufruindo desse remédio. Às vezes nem é necessário passar pela Anvisa, desde que, de um certo modo, não cause prejuízo maior ao paciente, que está exatamente, os familiares principalmente, não próprios pacientes, que eles estão desesperados. Como se fala, às vezes é mal, aceita tudo. Né? Sim. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, passar a mão no corpo de menor é estupro, não contravenção. Ato de passar a mão nos seios, nas pernas de um menor de idade, deixar o órgão genital à mostra é suficiente para configurar crime de estupro de vulnerável. Assim entende a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça ao afastar pedido de desclassificação do delito para contravenção penal. Dr. Rolando da Luz, Dr. Marcelo Araújo, Dr. Vladimir de Freitas, Dr. Luiz Augusto Buff. Primeiro, desculpa tomar a dianteira, a 5ª turma não é definitivo para que todos valham, mas em si o assunto merece análise, porque o que está escrito na lei é mais uma contravenção, mas a sociedade, com todas as suas mutações, avança. Às vezes, um gesto simples, não que eu esteja defendendo, né? Pode demonstrar até entre parceiros íntimos, não estranho naturalmente, né? Mais um gesto de carinho. Então, às vezes, muitas vezes, extrapola os limites de uma decisão judicial. E eu creio que, definitivamente, o ato, na verdade, o ato de passar a mão, depende do contexto histórico, ou pelo menos do ambiente, ou da oportunidade. Se você fizer para um estranho no meio, por exemplo, um parque, aí seria
de vício, mas dentro de um lar público, exatamente, local público. Acho que se era ato libidinoso, se era considerado ato libidinoso e, portanto, contravenção, e aí caía isso fica na parte teórica, né? Exato. Porque esse ato, na verdade, deveria visar mais o que acontece na vida. Sim. Né? E o ambiente em que se envolvem as pessoas. Mas acredito que o que impressiona muitas vezes a pessoa é a dosimetria da pena, quer dizer, essa diferença, essa nuance, como o senhor ponderou, cultural, e muitas vezes esse estupro presumido contra o menor é apenado violentamente. É que aqui parte do princípio de maneira justa. Abaixo ou seja, a idade é determinante. Sim. Não importa se o menor já pensa como adulto, já é maior ou não, não importa. Está na lei de que esse menor é vulnerável. Isso é uma forma, talvez, eu não sei, depende das pessoas. A sociedade tem que ver se esse tipo de conceito, não é, estatal, protetor, não é? Política criminal, né? Eu acho muito importante a gente ter critérios objetivos para estipular o que é o vulnerável. Isso varia muito na sociedade, claro, 14 anos, mas se a gente entrar, tem acesso a tantas coisas hoje em dia, né, com 14 anos, mas se a gente também, pensando com a cabeça de Estado, precisa de critérios objetivos para determinar o que é uma violência contra um menor, que vai além da violência física, para uma violência moral, para uma violência psicológica. Um gesto como esses de passar a mão nos seios ou as mãos nas pernas é o gesto que dá início, que abre a porta a condutas que acontecem a portas fechadas, que são difíceis de serem provadas, que dependem muito da prova testemunhal da vítima, que muitas vezes é uma criança, é um menor, que não é levado a sério quando entrevistado, quando perguntado, ou muitas vezes não consegue nem expressar a atitude. Então eu acho que na questão da dosimetria da pena, a gente tem que pensar, por um lado, ter uma pena muito forte para um ato de início pode gerar uma sensação de impunidade, porque pode querer não aplicar aquela pena para aquele ato. Por outro lado, a gente precisa ter penas, esta sensação de impunidade precisa acabar no Brasil. A gente haja vista fatos recentes aí da absolvição do massacre do Carandiru e tantas outras coisas que a gente vê passando impunes no nosso país. Atitudes como essa com o menor são os atos que iniciam as coisas mais violentas que podem acontecer todos os dias que a gente vê em escolas, vê nas creches, em vários lugares. Então, a porta de entrada isto caracteriza assim um crime. Caracteriza assim uma coisa. Muitos crimes hediondos são penalizados e as pessoas não cumprem pena. Qual a interpretação da sociedade sobre o que é uma contravenção? Então, mas aí nós chegamos ao ponto de que o mais importante é a certeza do cumprimento da pena, a certeza da punição, do que a quantidade de punição. Não adianta nada penar um crime como esse com 30 anos e o camarada depois conseguir se safar. É melhor seria, teoricamente, que a pena fosse mais adequada, mais proporcional e a certeza da punição. Com certeza. Isso é importante, mas também é um ato, na minha opinião, que a violência psicológica que ele causa é tão grave quanto a violência física que outros atos mais avançados podem causar. E é a porta de entrada para esse eu acho que nós estamos em dois momentos. No momento da tipificação, da evolução da jurisprudência e no momento da pena. Na questão da tipificação, me parece que a lei não representa mais o contexto fático e histórico. Não representa mais. Isso é uma realidade. Há tempos atrás, uma pessoa fazia esses atos libidinosos com crianças, tudo, e não se conseguia identificar. Às vezes, quase sempre, aliás, são todos atos realizados fora das vistas da família, da convivência. Envolver alguma relação de confiança. Relação de confiança. No mais das vezes, o menor se sente, vamos dizer, impedido de denunciar aquilo, por uma questão, inclusive, de temor referencial, essas coisas todas. Então, eu entendo que, neste quadro que está colocado, em que o STJ se pronunciou, me parece que, objetivamente, a evolução
do entendimento do STJ, eu acho que é propedêutico. Corta muita situação como essa daí. A questão da pena, se a gente for discutir também a pena, então a gente vai chegar em alguns paradoxos complicadíssimos. Sim. Vai chegar a algumas situações... Ou não vamos chegar a lugar nenhum, doutor Vladimir? Como essa questão aí do Carandiru. Eu acho que é difícil a gente tomar uma posição de um lado ou de outro sem um conhecimento. Como foi abordado, eu só faria uma única observação. Doutor Rolando, que me permite, que provavelmente ele vai ser contra mim. É difícil, nesse tipo de ação policial, identificar exatamente o autor do crime. É extremamente difícil. E a própria lei penal estabelece que a autoria tem que ser identificada, tanto quanto a materialidade. Tá? Então eu acho que fica extremamente difícil isso daí. Ou seja, a lei, neste caso do Carandiru, a lei não propicia uma solução a contento da sociedade. Não propicia. A lei não permite. E nesse caso do estupro, acho que a gente já está avançando bem, como em outros casos também. Ok, como toda quinta-feira também, a nossa participação com a AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zacopé, e boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, abordar contigo hoje essa nova unidade de lazer que já está à disposição dos associados da AFIPESP desde dezembro de 2015. Onde está essa nova unidade, Gisele? Então, Zacopé, ela está em Monte Verde, sul de Minas Gerais, no alto da Serra da Mantiqueira, a 170 quilômetros de São Paulo. É uma unidade diferenciada, semelhante à Benzel em Campos do Jordão, que oferece um brunch até às 11 horas da manhã e um lanche à noite. Não serve almoço. E o check-in é feito às 14 horas e o check-out às 11 horas, horários também diferentes das outras unidades. Esta é mais uma conquista dos associados, disse o presidente Duarte Moreira ao falar sobre a aquisição da pousada Moinho Velho. E revela, não vamos parar por aí. Estamos trabalhando incansavelmente para conseguir ampliar cada vez mais o número de vagas para o lazer de nossos associados. Gisele, já que estamos falando desta unidade em Monte Verde, qual a capacidade de acomodação? A pousada Moinho Velho possui 28 chalés, com acomodações diversificadas. Alguns com cama para 2 pessoas e outros para 3. Todos possuem TV a cabo, internet, aquecimento a gás e frigobar. Também temos acomodações mais sofisticadas, com lareiras para os dias mais frios, além de banheiras de hidromassagem dupla. Tudo em uma área verde de 11.122 metros quadrados. Por se tratar de uma unidade especial para adultos, é importante salientar que a pousada não oferece recreação. Também não é possível efetuar a inclusão de pessoas ou camas extras no momento do check-in. Gisele, como estamos nos referindo a Monte Verde, sul de Minas Gerais, eu acho que o clima é um dos atrativos nessa pousada. A temperatura da cidade é amena, Zancopé, de montanha, atingindo 28 graus na época do verão e até 10 graus negativos durante o inverno. O charme é que podemos até ter neve por lá essa época. Há em Monte Verde um clima especial para turistas, com atrações variadas no comércio, que inclui, por exemplo, o chocolate artesanal, o famoso queijo mineiro, além de vinhos, roupas de lã, sapatos e cerâmicas, atrativos perfeitos para quem gosta de aproveitar as viagens e ir às compras. E para mais informações, acesse o site www.afipesp.org.br e fique por dentro de tudo que a AFIPESP está programando para você, associado. Gisele Souza, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala, Gisele. Uma boa tarde. Muito obrigada ao programa Gente que Fala. Como toda quinta-feira, nosso Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, hoje representando o MPD, Dr. Rolando Maria da Luz, que é procurador de Justiça, membro do MPD, advogado imobiliário Dr. Marcelo Araújo, juiz aposentado na Justiça do Trabalho, Dr. Vladimir de Freitas, e o advogado Dr. Luiz Augusto Buff.
algumas perguntas aqui. Carlos do Sumaré. Doutor Vladimir, pergunta, apesar do senhor ser juiz do trabalho, né? Pergunta: o Lula agora é réu. Que caminhos ele irá percorrer agora perante a justiça? É o caminho de um processo regular. Vai haver instrução, as provas serão colhidas, primeiro as provas de acusação, o tipo de testemunho de acusação, depois de defesa, depois eles também será ouvido. Enfim, é um réu comum. Nada que o beneficie, pelo menos nesta fase. Doutor Rolando, Luiz do Sumaré, como acabar com a corrupção no Brasil? Tem jeito? Pergunta o Luiz. Olha, lamento responder que não tem. Porque desde a civilização antiga... Muito claro, senhor, o objetivo. A corrupção parece ser inerente ao ser humano. Já desde os primórdios da civilização, pode ser oriental ou pode ser ocidental, já tinha essa que eu chamo de semente. Se visar, falando assim, a semente do mal. Agora, em si, as medidas, não é, governamentais ou legais servem para reduzir o número de pessoas que se atentam, que são tentados, digamos, a adentrar nesse. Mas eliminar por completo não é possível. Eu cito um exemplo, nos Estados Unidos, o presidente Nixon perguntou para o ex-presidente da China, o Mao Tse-tung, não é? E ele perguntou: como é que você na China, com a pena de morte, quer acabar com a corrupção? Aí o presidente chinês disse que nós, com essas medidas, não queremos acabar, sabemos que isso é impossível, apenas para diminuir. Apenas para reduzir, mas conseguimos reduzir. E lá também se paga a bala quando Paga. Né? É verdade, em parte é. Por que em parte? Não é? Porque não é todo tipo de crime, porque tem duas. A condenação... Tem alguns privilegiados que não arcam com as custas da bala. Porque geralmente eles dependem da unidade que precisa. Se precisa dos órgãos do coração, o tiro é na cabeça. Perfeito. E se for que alguns órgãos dos olhos... É bem prático exatamente. Esse sistema. Doutor Marcelo, Fernando, nem sei se é exatamente para o senhor, mas para todos os da mesa, Fernando Braz, até quando a lei que proíbe prisões estará em vigor? É por causa das eleições, não é isso? Acredito que seja essa questão só temporal, né? Existe o impedimento de prisão só por condenação transitada em julgado ou mediante cumprimento aí de mandado. Mas mesmo assim, acredito que seja só 24 horas antes da eleição. 48 horas? Não sei, eu também... É um período, acho que uma semana, acho que antes, né? Prisão sim, mas... Mais próximo, por favor. Acho que é caso de flagrante. Flagrante, prisão que não pode ser preso nos 24 horas. Decisão transitada em julgado, julgado, acredito eu. Não se prendem, popularmente falando. Não prendem. Não se sai para executar mandados, esse tipo de coisa. Mas acredito que isso também já é uma questão que vai entrar em desuso logo, viu? Também não acredito muito em permanência isso de proteção ao eleitor, tal. Eu acho que isso se justificava mais atrás. Acho que hoje tamanho do eleitorado já não se justifica isso como um instrumento de pressão de um coronel poderoso tal na região. Acredito que é temporal. Na região sul e sudoeste, sim, mas lá para cima funciona ainda. Ainda tem. Dr. Luiz Augusto Boff, Cássia do Morumbi. Hoje a palavra honesto é tida como exceção, quando deveria ser absolutamente normal. Isso ocorre no mundo inteiro. O dinheiro sempre fala mais alto, diz a Cássia. Mais um comentário do que uma pergunta. Acho que é um comentário bem na linha do que o Dr. Rolando comentou. A palavra honesto deveria ser a regra, mas essa semente do mal, como falou o Dr. Rolando muito bem, existe e infelizmente permeia a nossa sociedade, os nossos políticos, de ambos os lados da corrupção, tanto do lado ativo quanto do lado passivo. Então o que a gente tem que fazer e lutar todos os dias
que isso seja minimizado através dos recursos legais e através também dos pequenos atos de civismo, de sociedade de todas as pessoas, né? É no dia a dia, é na atitude diária de cada um ao comprar o pão aí na rua, tratar as pessoas com respeito, com dignidade, com civilidade e educação. Isso faz totalmente a diferença. Dr. Rolando Geraldo do Paris, sobre o primeiro assunto que nós abordamos, na sua opinião, os vestidos muito curtos das mulheres ajudam a prática do estupro? Isso foi uma opinião veiculada. Sim, aí, eu acompanhei. As mulheres são culpadas, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Também não, né? Não, mas eu estou só acrescentando, porque a pergunta vem eu que estou acrescentando esse comentário, que a culpa seria das mulheres, né? Mas a pergunta do Geraldo é se os vestidos muito curtos ajudam a prática de estupro. Não, eu creio que não, porque senão vai já redirecionar a responsabilidade para a mulher. De um certo modo, eu concordo, a mulher bonita ou feia gosta de mostrar o que tem. Então, é um ego dela, bom. E não devemos, como homem, olhar para esse lado, para nós avaliar no sentido de machão. Se me perguntar como jurista, como autoridade, eu digo que esse é um comentário que não baseia, não fundamenta de nenhum modo nenhuma ação, porque vai dizer que a mulher vestir. Então, por que sem defender nenhum dos dois ou atacar? Então, se formos para a praia, nós vemos bastante sunga e até bastante. Então, o homem tem a parte descoberta, não é? Da parte de cima, e no campo de nudismo a mulher total. Aliás, o Walter diz que quanto às mulheres, acho que o número de estupro é bem maior. As mulheres nem sempre fazem o BO, nem sempre denunciam, diz o Walter de Santo Amaro. Assim parece que infantiliza o homem, né? Mais próximo ele fica isento de responsabilidade porque, afinal de contas, ele atendeu um impulso da natureza. Então, o raciocínio dessa forma infantiliza. E não é um impulso da natureza, é um descontrole, exato, um ato vil, né? Que tem que ser visto originado no próprio agente. A culpa não está nos fatores externos, e sim no próprio agente que toma uma atitude, tem que ser responsabilizado e, como eu falei antes, estritamente punido. Teoricamente, é a transferência de responsabilidade para os outros. Isso. E esse é um mal que se vê bastante, né? Por isso eu disse, infantiliza, quer dizer, torna o inimputável quase. Doutor Vladimir, Genesi de Guarulhos, muitos candidatos nestas eleições municipais estão respondendo à justiça. E Genesi pergunta, e a ficha limpa? Ficha limpa é só depois que há a decisão. Antes da decisão, não. Pelo que eu saiba da lei, é assim que funciona. Quer dizer, então, que só condenado é que se aplica a lei da segundo grau. E em segundo grau a gente tem aquela posição também do Supremo, que além de ele não participar, ele vai participar de uma outra eleição lá dentro. Certo? Então lá no Chilindró ele vai participar das eleições lá. Ele que seja bem sucedido. Quem sabe ele consiga ser o cacique. Valdomiro da Lapa, é correto, aliás, é correto o ministro da Justiça anunciar possíveis prisões só para parecer bem informado? Para quem? Doutor Rolando, doutor Marcelo, doutor Vladimir, doutor Luiz? Essa história aí é uma história que está se repetindo, não só com o Alexandre de Moraes, que na realidade é um grande jurista, não é só com ele que está se repetindo, né? Eu também vejo aqui, a gente está com uma questão sobre a MP do conteúdo do ensino médio e tudo, que para mim são coisas que estão atropelando. A coisa não é assim que tem que funcionar. Tá, nesse caso aí do ministro da Justiça, tudo, me parece que houve efetivamente um deslize. É um deslize que não pode haver, principalmente de uma autoridade, mesmo que ele saiba, e com certeza ele deve conhecer algumas coisas.
Não que a Polícia Federal transmita todos os detalhes, nem no caso do Estado de São Paulo, a Polícia Estadual, as corregedorias também não transmitem tudo, mas o cerne da operação... Até eu saberia dizer que teríamos prisões. Eu posso dizer que nesta semana... Eu posso dizer que nesta semana não teremos por causa das eleições, mas nos próximos dias aí teremos novas prisões. Eu que não tenho o mínimo contato com quem quer que seja de Polícia Federal, qualquer um. Mas porque... no caso do ministro da Justiça, a coincidência de ele ter feito essa declaração em Ribeirão Preto é bastante curiosa, né? No mínimo curiosa. Algo eu não defendo, não sou a favor, já trabalhei com o atual ministro de Justiça quando era do Ministério Público e nós fomos colegas, eu sou mais antigo, mas muitas vezes para a população as pessoas veem a frase, não veem o posicionamento. Eu creio que ele falou como autoridade, mais para, de um certo modo, não é? Para causar um impacto, né, maior. Entretanto, se ele estivesse falando como autoridade, nada a reclamar, e a gente, guardando as proporções, já sabe o que vem de autoridade. O que eu disse, né? Exatamente. Eu que não sou. Sei que nós teremos outras prisões no futuro. Agora, se perguntar, digamos, a mídia perguntar para ele está falando como pessoa humana ou... Eu creio que a resposta seria outra. Perfeito. Aliás, é um dos temas aqui da nossa pauta de hoje, mas é a pergunta da Milene do Brooklyn, né? Ministro Lewandowski diz agora que o impeachment não deveria ter acontecido, né? E aí a Milene pergunta, não foi ele quem presidiu a votação no Senado? Aí ele declarou numa faculdade de Direito da USP, numa aula, que o impeachment foi um tropeço da democracia. Isso daí eu acho que é uma opinião pessoal dele, e o fato dele ter presidido é uma decorrência da Constituição. Quem preside, na realidade, ele não tem o poder de decidir. Ele decide questões de ordem, questões de menor importância. Mas a decisão... Ele decidiu o fatiamento da pena. Aí é que eu acho que foi um erro. Aí, para mim, na minha visão, na minha visão foi um erro. 10% dos o problema brasileiros. É que aí me parece que ele decidiu contra o texto da Constituição. Claro. A Constituição dá o fato e dá a consequência. Perda de mandato e inelegibilidade, portanto, tempo. Isso está na Constituição. Isso aí criou um problema sério. O que a gente ficou sabendo que naquela ocasião, a imprensa todinha divulgou, que o próprio governo estaria interessado em entrar com uma ação no Supremo Tribunal questionando isso daí. Mas é aquela história, né, que a gente pode dizer que pode ser um tiro no pé, né? Então ninguém quis brincar com isso daí. E as ações que entraram nesse sentido aí de alguns partidos, ao que parece não vão levar a lugar nenhum. Não prosperam. Não prosperam porque o Supremo ele vai chegar àquele veredicto de que na decisão do Congresso, a decisão do Congresso é soberana e ele não se imiscui naquilo lá. Aliás, o Supremo, não obstante a atuação importante, o ativismo que o Supremo está adotando, principalmente em matérias que ficam aí pelas calentes, a questão dos remédios importados, essas coisas todas também, o Supremo ele tem demonstrado um bom senso nessas coisas. Então, com certeza, ele vai dizer nesse sentido. Em todas as questões que envolvem esse tipo de assunto, o Supremo tem procurado escapar. Escapa e ponto final. Às vezes até em questões mais sérias, certo, que a gente tem notícia, o Supremo sai com aquelas decisões lá, você fala, caramba, de onde tirou isso? Isso aí eu não vi em livro nenhum. Mas eles criam algumas coisas que tá certo. Evolução, ativismo, mas tem certas situações. Esse tipo de matéria aqui, eu só posso atribuir essa questão aqui ao próprio ex-presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski.
Isso aí, na realidade, acaba Será que sendo ele uma opinião dele. Ele teria sido contaminado pelo ministro da Justiça? Não. Eu acho Está que... pregando para os convertidos. Eu acho que ele está falando para os alunos que eram contra o impeachment. Isso. Se ele estivesse falando Doutor Marcelo, mais próximo, doutor Marcelo. Se fosse a favor do impeachment, ele falaria outra coisa. Me permite, eu também já tive a oportunidade de dar aulas junto com o Ricardo Lewandowski. A questão é a seguinte, ele está falando numa sala de aula, então ele é professor. Ele não está falando como ministro. E eu concordo com essa parte do Dr. Vladimir, que como ministro eu tenho outras opiniões realmente, né, para mim, desastrosas. Agora, na sala de aula, o professor fala como professor para comunicação e informação. Agora, ele falar em si a matéria tropeço na democracia, me permite a minha ousadia, eu creio que ele pecou como professor, como professor, né? Na concepção de democracia. Porque se nós estudarmos desde a antiga Grécia, atravessando vários, até dos Estados Unidos, democracia, e modernamente, o que é o significado da democracia? Não é isso que ele está falando. Nada, né? Democracia, em uma parte, é ditadura. Mas, doutor Rolando, permita-me contestá-lo, porque o senhor é procurador de justiça aqui em sala de aula. O senhor é o mesmo, nós todos o reconhecemos como procurador aqui ou em sala de aula. Mas o professor tem responsabilidade sobre aquilo que ele fala para essa audiência de alunos. O ministro, ainda que esteja numa sala de aula, continua a ser ministro. Sim. Não é, desculpa, mas não é como... Concordo. Vai lá e dá uma aula de uma coisa e contraria o que ele prega como ministro. Em parte, sim. Há um impasse muito grande. Eu sempre resolvo esse impasse o seguinte, depende onde eu estou. Eu estou aqui convidado, embora aparentemente convidado como procurador de justiça e membro da MPD, eu vim aqui como cidadão humano que já dei aula, 32 anos em faculdade, curso de graduação, pós-graduação, mestrado. Cometi muitos erros, também fiz muitas boas coisas como professor. Então eu estou falando como professor. E a pergunta para responder ao ouvinte, eu estou falando como um cidadão que, pela sua experiência vivendo na sala de aula, nos bancos escolares, eu falo o que é. E pelas minhas pesquisas, democracia não é isso que se pratica. Algo acrescentar, doutor Vladimir? Eu também já dei aula em graduação, pós-graduação. O senhor é juiz aqui ou em qualquer, ainda que esteja aposentado. Então... Só não posso usar a caneta, mais nada. Mas não pode usar a caneta. O contexto em si, às vezes na sala de aula você fala determinadas coisas para o aluno, é aquela história, o professor, ele está dando aula, a velocidade do raciocínio dele é muito mais rápida do que a capacidade de absorção por parte dos alunos. Então você precisa tomar muito cuidado quando você fala uma coisa em sala de aula, para não ser mal interpretado. Eu já fui mal interpretado várias vezes, ainda bem que o pessoal já falava, e as pessoas mais próximas, os alunos mais interessados. Porque aqueles que não têm o mínimo interesse, só criticam, mais nada. Certo? Mas não vem a auxiliar nada nisso daí. Então, depende do contexto, você recebe o feedback por parte dos alunos. E esse feedback é extremamente importante para o professor. Eu queria só fazer uma distinção. O juiz, ele, no caso também do ministro Lewandowski, ele não é obrigado, certo, a apenas ter a postura como ministro. Sim. Ele pode ter também uma postura como cidadão, como o doutor Rolando se referiu, e pode ter uma postura como professor. E às vezes pode ter alguma colidência entre essas posturas. Então, no momento em que ele se refere a qualquer qualificação, qualquer coisa assim, é que ele vai ter que ter o filtro de usar o público para o qual ele está se dirigindo, certo? E o que na realidade ele quer dizer. Então, aqui nessa questão do tropeço na democracia, ele deveria, se fosse o caso, ser mais específico em matéria de preencher, certo, essa colocação dele com alguns conceitos básicos. Tá. E isso aí me parece foi o que faltou. E o fato dele poder expressar a opinião dele, e essa opinião ser diversa do processo do qual ele presidiu,
e justamente reflete que a nossa democracia anda firme e forte. Muito bem, obrigado. Então... Olha, ainda um registro aqui, medida provisória lançada pelo governo com um projeto de mudança do ensino médio que gerou muita controvérsia. Socióloga Maria Alice Setúbal, para ela a reforma apresentada pelo governo Temer é contundente. Tirar do currículo Educação Física e Artes não parece agradar a estudiosa, que prefere ouvir mais especialistas sobre essa questão. Olha, o governo também já voltou atrás. Essa novela é longa. Sim, mas o governo também já voltou atrás. Agora todo mundo vai... 5 minutos de apedrejamento nisso e depois é que isso vai frutificar para um lado ou para outro. O que eu diria é o seguinte, eu tenho uma formação que a gente estudou latim, estudou uma porção de coisas, era um ambiente de estudo assim, mais abrangente, mais holístico, mais humanista, tudo. A gente tinha separações no colegial. Eu falo colegial, vejam só, hein? O senhor fez exame de admissão. Fiz. Fiz e passei com louvor. Nota 6. O Dr. Luiz não sabe o que é. O Dr. Luiz não sabe o que é exame de admissão. Eu já ouvi dizer. Então, Dr. Rolando, fizemos. E essas coisas aí que eu vejo, essa proposta aí tudo, eu acho que vai de encontro à formação minha, que não é de exigir do aluno que ele conheça, vamos dizer, física, química, filosofia, história, geografia, que ele conheça a fundo. Ele tem que ter uma noção. É a mesma coisa que eu sempre falava para os alunos, ou de graduação ou pós-graduação. É uma realidade. O profissional do direito, o juiz, o advogado, o promotor, seja lá quem for, ele não precisa saber o que está escrito na lei. Ele tem que saber aonde está escrito, em que lei. Se a gente está falando de estupro, ele não pode falar que é no Código Civil. Meus queridos, se eu vou procurar no Código Civil, ele tem que saber aonde, certo? E é exatamente o que eu digo. Se a pessoa não tem uma formação mais holística, mais abrangente, ela nunca vai saber aonde. Como que um aluno que fique vinculado a esse tipo de proposta vai conseguir fazer alguma opção para o futuro? Fica difícil. Fica dificílimo. Como que ele vai falar? Não, eu quero fazer, vamos dizer, tecnologia espacial. Como que ele vai decidir? Quero fazer medicina. Como que vai decidir? Ele não vai conseguir decidir nada. Porque para ele vai ser um universo completamente desconhecido. Então eu acho que esse tipo de proposta, eu provavelmente devo estar errado. Mas para mim, na minha visão, isso aí vem de encontro a isso. Eu acho que existem muitos pontos para essa questão, né? Uma delas a forma com a qual foi implementada, que agora existe essa questão de estarem voltando atrás, mas eu concordo com a socióloga Maria Alice Setúbal aqui na questão do afastamento da educação, da obrigatoriedade da educação física e das artes. Atrás, parece. Mas isso é uma questão que sempre volta a ser discutida, sempre volta. Muitas vezes isso não seria uma opção dos alunos, no sentido do Sim. dia a dia, principalmente nas camadas mais necessitadas da população, que preferem seguir um formato de educação técnica e voltado a entrar na mão de obra profissional e qualificação para o mercado, mercado, né? Mas são esses elementos que provêm toda a base, não para que essas pessoas virem profissionais das artes ou profissionais dos esportes, como a gente estava falando um pouco antes de entrar, mas é isso que dá o alicerce para as pessoas terem experiência, terem cultura, saberem, terem a mente sã, o corpo são, né? Eu venho principalmente do trabalho muito ligado à música, e essas iniciativas de educação, a gente discutiu saúde, os dois assuntos grandes e complexos da nossa política, né? Na educação, a gente tem uma lei desde 2008 aprovando a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas. Até hoje, isso não foi regulamentado e efetivamente implementado. Você que é uma lei que não pegou. Mais uma dessas leis que não pega. Isso, e a gente tem essas coisas incongruentes que contentam certos grupos no nível político, mas no nível operacional, no nível do dia a dia, a gente não vê a diferença. Quando falaram em retirar a educação física do currículo, acho que nem lembraram que existe a obrigatoriedade da música. Da música, exatamente. Doutor Marcelo, algo acrescentado? Não, eu enalteço só porque, de qualquer jeito, a proposta me parece um ponto que eu pelo menos ouvi elogiado, é que ela conclui que é necessário aumentar a grade.
é necessário dar mais tempo ao aluno na escola. Sim. Como isso vai ser operacionalizado é outra história, mas me parece que esse é um ponto bastante relevante e importante. Mais tempo do aluno na escola. O período integral, eu acho que é uma questão fundamental para possibilitar a oportunidade de escolha para as pessoas. Acho que riqueza é dar para as pessoas a oportunidade de escolha. Sim. Nessa questão do currículo, eu não sou contra o aluno chegar a um determinado tempo e escolher um determinado caminho, seguir uma determinada direção, mas ele precisa ter a oportunidade dessa escolha. Não adianta. Marcelo Araújo, também Muito obrigado. Gente do MPD que fala mais uma vez. Sempre um prazer comparecer. Dr. Vladimir de Freitas, é muito bom reencontrá-lo. Muito obrigado e estarei à disposição para as próximas oportunidades. Este programa, às quintas-feiras, é uma parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático, e eu agradeço ao Dr. Rolando da Luz, que é Procurador de Justiça, membro do MPD, presente aqui para que a gente pudesse realizar este programa. Estou sempre às ordens. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, ainda 12h10 ou meio-dia. Amanhã já sem horário eleitoral, horário normal, meio-dia. Gratos, até lá.